Alan Shearer, that's the way to finish it. Oh! Jardel, e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Queres falar do quê, oh raposinha? Queres falar do clássico primeiro ou vamos falar do Corinthians? Vamos começar pelo clássico, a parte triste do programa, e aí depois a gente encerra feliz com a parte boa do programa. Então pronto. Eu sinto que queres... A parte triste... Eu sinto que queres desabafar alguma coisa. Conta-nos. Você quer desabafar, né? Não, a parte Pode triste... contar, abre o coração. Não chega a ser aquele desabafo, porque eu fiquei feliz pelo desempenho. Mas foi um resultado frustrante, né? Pelo que o time jogou, pela fase crescente que o Cruzeiro está e pela fase um pouco duvidosa do Atlético. O Atlético é um time com muitas dúvidas. E aí era o cenário ideal para se ganhar um clássico, mas o Cruzeiro não teve a eficiência necessária para isso. Uma polêmica também de arbitragem. Eu acho muito difícil uma arbitragem passar por um clássico ilesa. Inclusive nós tivemos uma polêmica também no jogo do Corinthians e do Santos, né? Uma expulsão um pouco questionável, mas acho que não dá para colocar o placar na conta da arbitragem, obviamente. Não vou dizer que a arbitragem interferiu diretamente no resultado, mas o Cruzeiro poderia ter tido uma melhor sorte, talvez poderia ter sido ali beneficiado numa situação em que, na minha interpretação, o Júnior Alonso deveria ter sido expulso, porque ele é driblado pelo Christian, interrompe um ataque promissor, e aí era um lance clássico de cartão amarelo, e o juiz, por ser logo o início do segundo tempo, ele não expulsa o Júnior Alonso. E o técnico do Atlético esfregou na cara do árbitro o erro do árbitro, porque logo em seguida ele substitui o Alonso e coloca o Vitor Hugo para continuar ali. Então, assim, uma boa apresentação. Esse Cruzeiro, eu já falei isso aqui em outros episódios. Por muito tempo eu não sentia prazer em assistir o Cruzeiro jogando futebol. Tem um plano. Muitos jogos. Sabe o que fazer em campo. campo. Jogos, mas, exato. E a gente já conseguiu identificar uma identidade. Consegue perceber que esse time... A gente sabe o que o time quer fazer. E o que ele se propõe a fazer, faz muito bem. Destaque para Fabrício Bruno, que fez um bom clássico. Pensando no lado do Atlético, destaque para o Lianco também, que também fez um bom clássico. Muito seguro na parte defensiva. Mas fato é que foi um clássico talvez pouco inspirado na parte ofensiva. Faltou, né? Capricho. Apesar de ambas. Faltou capricho. Já... Apesar desse volume do Cruzeiro, o Everson não teve que fazer milagres, não foi muito exigido. E o Cássio, que eu me recorte, precisou fazer uma intervenção, uma finalização do Rony Rústico, e o Cássio conseguiu fazer a defesa. Então, é um sentimento de frustração, porque o Cruzeiro jogou melhor, teve volume, mas não conseguiu sair do 0-0. É isso. Já da parte atleticana foi a parte mais sofrida, porque vocês jogaram bem melhor, bem melhor, mas algo que eu já estava à espera. Eu acho que todos os atleticanos já estavam à espera que o jogo fosse isto. O resultado foi melhor que a exibição. Acho que o Cruzeiro pode-se queixar um pouco da arbitragem, sim, mas também não foi por aí. Acho que pode-se queixar dela própria, mas o Leonardo Jardim tem razão numa coisa, na conferência pós-jogo. Eu estava à espera de mais do Atlético, sendo que é um clássico. Ele queixou-se disso, que estava à espera de uma reação melhor do eterno rival. E eu também. O Galo só jogou no contra-ataque, à espera daquilo que o Cruzeiro fosse fazer no jogo. Pronto, o jogo correu de feição, porque o Cruzeiro estava numa noite desinspirada, por assim dizer. E o empate satisfez as vontades atleticanas. Mais uma exibição pobre do ataque. Acho que a defesa brilha mais
porque é mais exposta, mas o meio campo não está entrosado com o ataque é inexistente, enquanto a tua referência atacante é um homem quase de 40 anos que vem acumulado lesões e joga com... Sei lá, eu tenho que falar amor à camisola porque é incompreensível aquilo que o Hulk faz pelo Atlético. Mas quando a outra referência é o Rony, é isto. Vai ser triste até ao fim. Eu não vejo mudanças. Quando o Igor Gomes é titular, e é isto. Não há muito mais a dizer, é triste. Vamos ver o que é que esta semana vai trazer de Copa do Brasil com o Maringá. Se não vai trazer aqui já uma zebra. Não sei. O Atlético teve muitas dificuldades no primeiro jogo, né? Vamos ver. O fato de decidir em casa pesa muito a favor do Atlético. Eu não me recordo se o Atlético... Ah não, a punição é apenas em competições sul-americanas, né? Uhum. Que o último jogo na Sul-Americana foi com... Caracas. Foi sem torcida. Isso. Contra o Caracas, foi sem torcida. E o Atlético vai precisar da torcida contra o Maringá. O Maringá é um time chato. A gente viu no primeiro jogo. O Atlético se for como o último jogo, vai ser muito complicado. Exato. Então, vamos aguardar. E o Atlético tem flertado com o perigo ultimamente. Agora, sinceramente, eu estou sentindo que amanhã teremos uma zebra na Copa do Brasil. Estou sentindo que o CRB vai passar pelo Santos. Sim. É zebra? É não, zebra. falando Continua de 2025. Falando de 2025, fica aí o questionamento. Eu acho que é zebra. Podemos considerar zebra. Uma reflexão que eu... Tem certeza disso? Não, é zebra. Tem muita história. Não vamos negar isto. Mas é zebra. Sim, é zebra. É zebra. Mas dá pra passar aí com uma certa facilidade, não vou mentir, não. Sim. O climinha de caos tá instalado. Está instalado. Eu acho que só o Neymar querendo jogar futebol salva este Santos. Mas ele tá querendo ser campeão. Ele foi campeão. Foi ontem. Ele foi. Não vamos falar de Kings League, pois não. Mas ele foi campeão. Ele tá querendo ser campeão, mas não é pelo Santos. Esse é o grande problema do Santos atualmente. Esse é o pequeno detalhe. É o detalhe. Não, jogar futebol. Mas não vamos jogar futebol, eu não vejo tão cedo o Neymar a ser campeão de alguma coisa. Enfim. Vamos falar de... Vamos falar de Santos? Quer dizer, eu ia para o Corinthians, mas já que estamos no Santos, o Santos está flertando aí pela Série B novamente. É perigosíssimo. Há certas equipas, eu vou destacar aqui duas. Uma delas é o Santos, que é uma das equipas que menos produz futebol. A outra equipa é o Grêmio. Está muito mal. Eu acho que desde o ano da descida do Grêmio não vejo... O Grêmio vai lutar para não cair. Eu vejo um Grêmio tão fraco. E... É o imortal, né? Tá que não muito... O imortal que mais morre. Cara, as equipas do Rio Grande do Sul são sempre equipas aguerridas, eu acho que com mais vontade e mais raça do que propriamente futebol jogado, futebol bonito. Mas eu não vejo isso o Grêmio fazer já há algum tempo, e esta época então está uma desgraça. Mudou o técnico e parece que a coisa está igual. Acho isso triste. Porque o time é muito fraco, Brás. O elenco do Grêmio é muito fraco. O Grêmio vai brigar para não cair esse ano. E assim, vai brigar ferrenhamente mesmo. Se você olha para a escalação do Grêmio, você não consegue enxergar um time que vai, brigar por grandes coisas nesse Brasileirão. O Marlon na lateral esquerda, que estava meio escanteado aqui no Cruzeiro. O zagueiro Wagner, que foi uma aposta, uma contratação. O zagueiro que estava no Vitória na temporada passada, foi bem no Vitória, mas o Wagner já passou pelo Cruzeiro. Eu não acho o Wagner um zagueiro excepcional. Acho um bom zagueiro e só. O Gemerson, que tem cansado de falhar pelo Grêmio, que saiu aqui do Atlético debaixo de muitas críticas. O Volpi, que a gente conhece muito bem a fama.
Então, assim, sinceramente, eu acho que o futuro desse Grêmio é muito preocupante. Em futebol jogado, tá? Do Brasileirão, dos times que eu vi jogar, pra mim o Grêmio é o que joga pior. Pra mim não existe time na Série A que desempenha pior do que o Grêmio. Que o Santos? O Sport, apesar de... Pra mim, sim. É que eu ia tocar isso, Sport... Gabriel. Podes concluir, mas eu ia falar nisso. O Sport, sendo o último colocado, pra mim, desempenha o melhor futebol. O Santos, mesmo com todas as suas limitações, pra mim, desempenha o melhor futebol do que o Grêmio. E isso não tem a ver... Não, eu não tô aqui exaltando o Sport Santos. Eu tô destacando o quanto esse futebol do Grêmio é deprimente. Uhum. É um Falta futebol medíocre. Vontade. Medíocre, aprendeu bem. Como diz a minha amiga Deia, é um futebol medíocre. Eu vou além. Eu acho que o futebol do Santos é medíocre. O do Grêmio tá abaixo. Pra conseguir ser medíocre, precisa melhorar um pouco Assim, aí. a conotação da Precisa palavra melhorar. medíocre é negativa, mas É é mediano. mediano. Agora, do Grêmio, não está isso. E Tá abaixo. eu nem posso falar que o do Santos esteja melhor, não, honestamente. Dos jogos que eu vi do Santos, eu vi verdade seja dita, que eu vi mais jogos do Santos do que do Grêmio este ano. Mas o Santos também não pratica um bom futebol e o Grêmio luta taco a taco, na minha opinião. Ao contrário do último classificado, que joga um futebol, além de ter mais vontade, eu vejo ali uma ideia. Neste caso eu não posso falar que é uma ideia do António Oliveira, mas sim uma ideia do Pepa, daquilo que eu vi do Pepa. O Sporting é uma boa ideia. Os resultados é que não eram coniventes com... De todos ali embaixo... Podes falar. Ali embaixo, o que realmente eu acho que precisava trocar de técnico e não de time, eu acho que poderia surtir algum efeito, era o Sport. Apesar de não detestar tanto assim o Pepa, eu acho que de todos ali... Eu não quero ele no Corinthians, não me entendam mal. Mas assim, não era tão horrível assim. De todos ali embaixo, eu acho que era o único que a mudança de técnico e comissão pudesse dar algum efeito positivo. Porque o Santos pensa que o problema é mil coisas e o problema é a falta de respeito do Neymar com aquele time, que o time está esperando o Neymar voltar para conseguir avançar no campeonato. Isso não vai acontecer porque o Neymar não quer mais jogar bola. Será que é isso? Será que é esse o problema do Santos? O elenco está à espera do Salvador e ele não vem? Nem quer ir? É o mesmo problema da seleção brasileira. Não, a galera tá esperando, né? A galera, no caso agora os santistas e o time inteiro do Santos tá esperando o Neymar voltar a jogar bola e o Neymar não quer voltar. Não quer. A partir do momento... Pode falar. O agravante é que agora a seleção brasileira tem técnico e o Santos aparentemente continua sem, né, David? Exato. A partir do momento que o Santos tem um clássico em São Paulo, onde era uma linha de trem, literalmente, gente, pra quem não mora em São Paulo, o mesmo trem que sai de Itaquera para lá para na Barra Funda, né? Corinthians, Itaquera, Palmeiras, Barra Funda. Que era onde o Neymar estava. Um trem de distância. Ele nem ligou pro jogo pro clássico, Corinthians e Santos. Ele nem acho que talvez nem tenha lembrado, porque ele estava naquele outro campeonato lá que eles dizem que é algo parecido com futebol. Não vamos falar sobre isso aqui. Mas ele não lembrou. O time tá brigando na zona de baixo, tá brigando na zona de abaixamento. O time tinha um jogo importante contra o Corinthians, que era um jogo difícil, mas não impossível. Haja visto como o jogo foi. E principalmente como o primeiro tempo foi. O Neymar dentro de campo no primeiro tempo, mesmo todo lesionado, mesmo com pouca vontade de jogar futebol, já teria feito a diferença para aquele time do Santos. Com certeza. Exato. E nada aconteceu. O Neymar, ele ignora o Santos e o Santos espera o Neymar. É isso que acontece. Até quando isso vai acontecer, eu não sei. Os santistas podem me criticar, mas
E não vão chorar muito o despedimento do Pedro Caixinha. Porque acho que era um técnico que Sim. nas adversidades ia fazer a diferença. Porque ia trabalhar essa garra, essa vontade e até fechar a casinha do Santos. Com este atual técnico eu não vejo uma melhoria e com outro pode ser o desastre. O atual técnico pra mim do Santos é... Se eu cruzar na rua, não sei quem é. Assim. Falta personalidade. E no Grêmio é a mesma coisa. No Grêmio era mais uma questão de elenco do que qualquer outra coisa. Não era uma questão de técnico. Não era sobre gastar dinheiro para trazer um novo técnico. Era trazer um elenco melhor. E eu não tô falando de grandes estrelas. Eu não tô falando para fazer igual o Corinthians brigando pelo rebaixamento e trazer o Memphis. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre jogadores medíocres. Aí sim a gente vai entrar na palavra medíocre. O Grêmio foi por um outro lado, que é onde normalmente o clube de futebol brasileiro costuma fazer, que é trazer um novo técnico. Que é o que o Corinthians também fez, né? A gente não precisava de um novo técnico. Sim. A gente não precisava do Dorival por aqui. O que o Dorival tá fazendo é algo muito próximo do que o Ramon faria. Claro, cada um com a sua personalidade, com o seu toque, mas não é nada muito excepcional, nada muito diferente entre ambos ali. O Dorival eu acho que é um pouco mais teimoso do que o Ramon? Do que o Ramon. Um pouco não, muito mais. Ele me lembra um pouco até filosofia de jogo, porque a primeira parte contra o Santos era um jogo muito lento do Corinthians. Muito lento. Tanto é que houve oportunidades para o Santos marcar. Afastado. E o Yuri sozinho no meio. O meio campo não sabia o que fazer na bola. Isso me irritou profundamente. Eu não sou corintiano. Do meio campo para a frente... Imagina eu. Do meio campo, eles não iam para o ataque. Recuavam. Está fechadinho. Não havia qualquer tipo de movimentação, de jogo de abertura. Não havia uma tentativa de desmarcação. Não. Está fechado. Bola para trás. Eu sei, mas isto vai ser um jogo assim. 90 minutos assim. Foi complicado. E por isso assim, que eu digo que o Santos era um jogo que poderia ter sonhado, pelo menos um empate. O que eu acho preocupante no Santos é porque, como nós estamos falando aqui, o Santos está numa situação difícil e ele fez uma aposta, né? Contratou um técnico que, salvo engano, fazia parte da comissão técnica do Tite, auxiliar do Tite. Sim. Mas assim, eu vi eles até um cara falando no Twitter. Eles estão na esperança de trazer o Tite depois. Eu vi um cara falando no Twitter. Eu tinha um Corsa que ficava estacionado do lado de uma BMW todo dia, mas nunca virou uma BMW, continuou Corsa. Eu acho que o Santos está se apegando a algumas coisas que não dá para se apegar. Mas assim, eu não vou falar que o Santos vai cair não, porque para mim é mais fácil o Santos se livrar do que o Grêmio, tá? Apesar de parecer tudo a mesma ruim coisa. Pro Santos. Mas assim, quando a gente... Vamos analisar o time que foi a campo ontem do Santos. Você pegou o Álvaro Barreal, a gente aqui do Cruzeirense conhece, é um bom jogador. Zé Rafael é um bom jogador. Tiquinho. Soteldo é um bom jogador. Tiquinho é um bom jogador. A zaga, o Zé Ivaldo é um zagueiro ok. Luan Pérez é um zagueiro ok. É um time que dá para se manter na Série A. Uhum. Mas fez uma aposta em relação ao técnico. E para mim, isso vai pesar muito contra o Santos. Eu acho que foi uma contratação muito errada. Como eu acho que a do Grêmio também foi errada em levar o Mano Menezes. Esse ano eu acho muito difícil um grande escapar do rebaixamento. Eu acho que um dos grandes vai cair. Concordo. E se fosse para apostar em alguém caindo, do que eu vi até o momento, eu apostaria no Grêmio. Eu aposto nos dois. Honestamente. No Grêmio e no Santos? No Grêmio e no Santos. Para já, à nona rodada, Grêmio e Santos a ser rebaixados. Porque o Sport, apesar de estar em último, acredito que uma vitória levanta ali a moral. Exato. Os empatezinhos, aquilo vai começar porque tem bons jogadores. O Antônio Oliveira sabe empatar jogo, gente. Basta-os começar a ver os pontinhos que a coisa pode mudar de figura. O Juventude, também acho. Uma equipa bastante chata de ganhar. E depois as equipas que estão ali a lutar por rebaixamentos, o próprio Vitória, que é uma equipa que está ali a lutar e está a fazer um bom campeonato.
E agora não estou aqui com a tabela, estou a falar no Vitória, mas o Vitória não está assim tão mal. Mas enfim, eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Sim. Há equipas que não são assim tão cotadas para continuar, que estão a jogar um futebol muito melhor que o Grêmio e que o Santos. Olha, eu por mim, eu não tenho mais nada a dizer sobre este jogo, não sei se a Day quer concluir. Sobre o Corinthians e Santos? Sobre Corinthians e Santos ou sobre Atlético? Não, o Atlético já foi. O Atlético já foi. Bom. O braço sobre não pode tocar nesse assunto. Sobre Corinthians e Santos temos muito a dizer ainda. Temos muito a dizer. O que foi o Klaus nesse jogo? Epa. Não, o que foi o Klaus? O que foi aquela podemos expulsão? deixar de falar. Vamos falar de arbitragem, né? Não vamos falar de futebol. Essa é a realidade. Mais um programa aqui onde a gente vai falar de arbitragem. Olha, a expulsão eu não sei, mas... Mas a gente já avisou que vamos falar isso pelo menos 38 episódios. Né? Sim. Exato, no primeiro a gente já deixou isso muito bem avisado. A expulsão, ela foi correta no ponto de vista do... Era um amarelo. Correto. Era um amarelo que ele precisava levar. Foi correta. Agora, o peso que ele deu pro amarelo, eu tenho aqui a completa certeza, e todo mundo aqui, é que ele não expulsaria um jogador de futebol ali no meio do jogo por uma discussão com o Martínez. O Martínez, no fim do jogo, ele fala que ele sabia que ele tinha um amarelo e ele foi lá pilhar porque ele sabia que ele tomaria um segundo amarelo. Ele sabia, aí ele ainda brinca. Eu não sei se o Klaus lembrava, mas eu lembrava. Futebol é mental, futebol também você precisa ser inteligente. Uhum. E o Martínez, para além de ser um completo maluco, que jogou bem ontem, um completo maluco, ele foi muito inteligente. Ele foi lá, pilhou, e quem deveria ter dado uma segurada ali foi o atleta do Santos, não deu uma segurada mesmo tendo um amarelo. É igual se o Yuri Alberto já tem um amarelo e no meio do jogo o juiz acha que por bem, né, Daronco, foi o Daronco ou foi o Klaus? Agora eu não lembro. Dá um cartão amarelo. Foi o Klaus, não foi o Daronco. Dá um cartão amarelo. Foi o Klaus, não foi? Foi o Klaus. O Daronco não foi, isso eu tenho a certeza. Esse final de semana que você tá se referindo, Deia? Não, esse final de semana foi o Klaus. Mas quem expulsou o Yuri Alberto por simulação fora da área foi o Klaus ou foi o Daronco? Foi o Daronco. Foi o Daronco, não foi? Eu não lembro. Ele dá um segundo amarelo pro Yuri Alberto e expulsa o Yuri Alberto por uma simulação fora da área. Quantas vezes no futebol você já viu um atleta tomando um cartão amarelo por simulação fora da área? E é engraçado então, que na era VAR isso tinha meio que parado, né? Exato. É o peso que os árbitros brasileiros eles estão dando pra cartão amarelo dentro de campo. E aí é aquilo, né? Não falta critério, gente. Falta critério. O Klaus, quando ele der um amarelo, você vê na cara dele que ele não sabia que ele ia expulsar o jogador. Quem vem do além é o Martínez falando, ele já tem um amarelo. E aí o Klaus olha assim e fala, puta que pariu. E eu não consigo tirar o amarelo, e ele vai lá, saca o vermelho e expulsa o atleta do Santos. Isso pra mim já é a polêmica por si só desse jogo, né? Porque, gente, não fez sentido. Tudo bem, eu torço pro Corinthians, melhor jogar com... Levando em consideração que o meu técnico é o Dorival, talvez não seja tão bom assim jogar com uma mais. Mas melhor jogar com uma mais e tal. Mas falta critério na arbitragem brasileira e falta critério pro VAR brasileiro também. Sim. Desde quando a nova regra do futebol brasileiro é o VAR chamar por uma falta depois de um gol? Não faz sentido. Assim, não, eu já vi isso 4 vezes. 4 vezes na arena. O Corinthians segue a jogada, faz o gol, de repente o VAR chama. Aquele jogo contra o Inter foi um escândalo total. Mas vamos focar no de ontem. No de ontem, quando o Félix Torres, que até quando acerta, erra, coitado. O Félix Torres, quando ele rouba aquela bola, o Klaus, ele tá na cara da jogada. Ele faz o movimento do segue o jogo. Ele tá na cara da jogada, ele faz o movimento do segue o jogo. E o Yuri faz aquele golaço. Da meio segundo tem o VAR chamando pra apontar uma possível falta que o árbitro já olhou e interpretou, ou seja, lance interpretativo. Lance interpretativo o VAR não chama. Concordo totalmente daí.
ou não chamaria. Cara, mas para isso, eu honestamente, para isso, E expulsa. não Ou sei, expulsa não, anula o o VAR não gol. está a fazer nada. Se é para alguém falar que é para ter a interpretação de alguém, mas vão não ter VAR. Pronto. É a decisão do árbitro. Exato, E não, acabou. Eu acho que está muito E não é um lance que o árbitro não viu, né? Sim, Esse é o ponto. O meu ponto aqui é que é um lance que o Exato. árbitro olhou e falou, segue o jogo. Ele faz o movimento com a mão do segue o jogo, lance normal. E de repente, porque saiu o gol, o VAR chamou. Num lance interpretativo na defesa do Corinthians. sim. Não, aqui. Maluquice. Em câmera lenta, gente, tudo é falta. É por isso que Sim. se o árbitro estiver bem posicionado e estiver perto do próximo ao lance e mandar o jogo seguir, o VAR tem que respeitar. O VAR só pode entrar se o árbitro se tem algum ângulo que o árbitro não viu. Né? O árbitro estava mal posicionado, teve dúvida quanto ao que aconteceu. Agora, o lance que o árbitro está próximo, na velocidade normal de jogo, o VAR interferir é muito mau uso da ótima ferramenta que é o VAR. Concordo. Sim. E falta critério na arbitragem brasileira. Ah, mas isso Falta muito. eu acho que para mim um dos problemas gravíssimos, além do VAR ser uma porcaria na CBF, é a falta de uma linha condutora para todos os árbitros. Parece que ninguém tem o mesmo critério. Cada um tem a sua, Sim. digamos, a sua filosofia de como arbitrar um jogo. E cada um faz o que quer. Sim. E isso gera tanta polémica, tanto mal-estar no futebol. E depois estamos sempre a repetir-nos. Enfim. Sobressai o futebol. Olha. Agora, nós não podemos deixar de comentar, Brás, pelo menos, mesmo que rapidamente, o Palmeiras, né? 8ª vitória consecutiva fora de casa. Você tem noção disso? 8ª vitória consecutiva fora de casa. Algumas Palmeiras... questionáveis. Sim. Eu estava a pensar nisso. Eu fui um pouco clubista agora. Eu estava a pensar muito clubista. Mas olha, eu estava à espera. O time está 8 jogos vencendo fora de casa, Brás. Ela me manda algumas questionáveis. A gente estava falando de arbitragem e eu resolvi relembrar, né? Gabriel, eu sabia que ela ia trazer isto mais tarde ou mais cedo. Eu estava a pensar, será que ela vai trazer isto para este programa? Eu, na fazenda as covers para o episódio de hoje, e adiantando trabalho, eu estava para colocar o Palmeiras, mas não vou. Coloquei a menção ao clássico, porque eu não vi o jogo, e acho que vocês também não viram o jogo do Palmeiras. Não. E eu vou deixar o Palmeiras porque é um caso sério outra vez neste Brasileirão. Não é uma equipa que encanta, longe disso, mas verdade seja dita, por mais queijo-morro, um verdadeiro português na sua essência da palavra, que é o Abel, que é um cara carrancudo, chato, mal educado, muitas vezes a roçar o xenofobismo e o racismo. Pode não ser intencional à primeira instância, mas existe, e eu posso falar com propriedade, porque eu sou um português xenófobo e racista em desconstrução. Atenção, já estou aqui a admitir isto em primeira mão. Mas o que esse gajo tem feito no Palmeiras é digno de história. Com certeza. Ele consegue lá colocar sempre o Palmeiras desde que ele assumiu em 2020, ele consegue sempre meter o Palmeiras lá na frente e a jogar um futebol muitas vezes medíocre, mas consegue sempre a vitória. Há algumas questionáveis, porque a gente bem sabe, medíocre, mais eficiente. algumas podemos questionar, mas não é os árbitros também que empurra lá a bolinha todas as jornadas lá para as redes adversárias. É impressionante. Sim. O trabalho dele, e sempre a sair jogadores importantes. Sempre a sair jogadores importantes. O Palmeiras montou um plantel muito forte para este ano, sim, né? Tendo em vista o Super Mundial de Clubes. Então tem peças muito boas. Mas ao que parece, tudo... assim, assistindo aos jogos do Palmeiras, parece que a Leila caiu no golpe do Tigrinho, né?
Então. Acho que o Vitor Roque. Tá. Acho que o Vitor Roque não vai emplacar tudo que esperavam, não. Assim, é óbvio, é muito novo, é só uma brincadeira. O Vitor Roque é muito novo. Tem muito a evoluir. E pode sim estourar Quantos e ser anos ele revendido tem? pra Europa. 20. Não, acho que nem 20. Se eu não tô enganado, acho que 19. Deixa eu confirmar. Sabes qual é o agora problema? pra Eu acho que um gente. dos problemas desta geração. Eu sou mais velho de vocês, mas eu estou habituado a 20 anos, tá? 20 aninhos. eu estou habituado a jogadores de futebol sendo homens, não crianças. É um. Sim. Ok. Eu acho que todos concordamos com isso. Hoje em dia a gente olha para jogadores de futebol e não são homens. São crianças que Cada vez mais cedo, né? são bilionários. Mas uma tendência não só com jogadores de futebol, né? É uma tendência na com vida. homens num geral Sim. na vida. São sempre meninos, né? São Mas sempre meninos. já que... O menino Ney. Tem minha idade. E não que isso seja uma Essa ideia não perdoa. fazendo aqui falando de outro português, não fazendo a defesa total, porque ele está em queda já há muito tempo, mas o Mourinho várias vezes fala isso, porque ele estava habituado a treinar homens quando tinha sucesso, e hoje, como não tem, ele empurra também a sua queda, colocando a culpa nos jogadores de hoje, porque ele não treina homens, treina moleques que não querem saber de futebol. Treina meninos. Mas enfim. Exato, esse é o ponto. Este é o ponto. E é difícil trazer algo mais para o futebol hoje em dia quando temos jogadores que ganham milhões e muitas vezes não querem treinar. Eu não estou a dizer que isto é o caso do Vitor Roque, mas o Vitor Roque ainda está Acho que muito... o caso dele é falta de futebol mesmo. Tem muita carreira pela frente. É porque... Ele falta Acho que fundamentos. nesse ponto, Desculpa, Blas, é só para finalizar de outra palavra. Falta Sim. fundamentos ao homem. Sim. Mas se ele quiser, consegue lá chegar. E também depende também do treinador, o técnico que bem pela frente, mas acho que o Abel pode dar esse empurrãozinho para ele. Pode. Basta Sim. ele querer. Basta ele querer. Sim. O Abel ou o Vitor Roque? Os dois, neste caso, Quem precisa mas querer? estamos aqui a falar essencialmente do Vitor Roque porque Eu sinto que o Abel não gosta muito do Vitor Roque, porque toda coletiva, quando a imprensa questiona a ausência de gols ou a ausência de grandes lances do Vitor Roque, temos um momento do Abel falando a presidente que trouxe. Podem buscar aí. Tem toda a entrevista sobre o Vitor Roque. Toda não vou cravar toda, porque talvez eu tenha pulado uma ou outra, mas toda que eu vi, então eu vou cravar 90%, porque eu adoro assistir coletiva do Abel. Tem um momento que ele fala que foi a Leila que trouxe. Foi a Leila que escolheu. A Leila trouxe e não me consultou. Olhando friamente, eu não vejo o Vitor Roque sendo o artilheiro de uma equipa campeã, por exemplo. E acho que é isto que o Palmeiras precisa. É isso que o Abel queria. Era isso que o Abel queria. queria. E a Leila trouxe o Vitor Roque. Eu conheço o Vitor Roque há bastante tempo, né? Ele foi lançado aqui pelo Cruzeiro. E, sinceramente, eu acho que o Vitor Roque tem um futuro, tem um potencial gigante. O problema disso que o Braz está falando, de cada vez nós termos jogadores mais novos no futebol, é que a cobrança sobre esses jogadores é muito grande. Uhum. E esse excesso de cobrança, se não tiver todo um preparo mental, e a gente sabe que o amadurecimento às vezes demora, esses jogadores não conseguem virar. Pensando aí em Portugal, Braz, o principal atacante do Sporting tá com 26 anos. O Gyökeres. Ele demorou... Sim, exato. Bom ele exemplo. demorou um bom tempo para virar. Bom exemplo. E olha, hoje, ele, para mim, é o principal atacante europeu. Sim. Para mim, não Bolador. Fica debaixo de nenhum Bolador dos europeu. Bolador europeu. Exato. Mas demorou um tempo para virar. Até pouco tempo tava no Coventry. Não sei, nossa, eu gastei meu inglês agora. Gastou inglês. Na Championship. Isso. Né? Exatamente. Então, assim... O próprio Yuri, gente. Vitor Roque... Exato, o próprio Yuri. Então tem um futuro muito brilhante. É muito cedo para os 20 anos nós acharmos que é frustrante. Mas, talvez, a gente precisa abaixar um pouquinho a expectativa sobre o Vitor Roque. É porque quando ele surgiu,
falaram que era o novo Ronaldo, que ele inclusive cortou, né? Fez aquele corte emblemático do Ronaldo, entrou na brincadeira e tal. Mas não dá, é o que o Braz está falando. Cada vez mais novos, não possuem a mentalidade suficiente para lidar com tamanha pressão, e aí acabam frustrando alguns, digamos assim. Eu acho que a gente coloca muito lá em cima atletas muito novos, ou muito lá embaixo atletas muito novos. Sim. Do mesmo jeito que para a torcida do Palmeiras, o Estevão tá aqui em cima aos 17 anos e eles cobram como se ele fosse um atleta já formado. Sim. E na verdade ele sim é um menino, né? Ele é menor de idade, é bom lembrar. Ele não foi para a Europa ainda porque ele não pode. A mesma coisa aconteceu com o Endrick também. Colocaram ele num patamar muito maior e começam a cobrar esses meninos, aí sim meninos, de uma forma como a gente deveria cobrar atletas que já estão formados. Assim como a gente deve cobrar Rafinha, Vini, o próprio Neymar, né? Que ainda... Rodrigo. Esses são atletas formados que a gente precisa cobrar e colocar pressão. E são atletas que quando chegam nesse patamar, a gente começa a tratar como menino. Então a gente começa a inverter a ordem das coisas. Deixa de tratar o menino como menino. Então o Vitor Roque ele vai precisar de tempo. Eu não acho que ele vai conseguir crescer no Palmeiras porque o Abel não gosta dele. E o Abel, quando ele não gosta de alguém, ele deixa isso muito claro. E ele não vai dar a oportunidade que ele precisa para crescer. Então eu acho que se ele passar muito tempo dentro do Palmeiras, talvez isso prejudique mais ele do que ajude. Se o Abel ainda continuar técnico do Palmeiras nos próximos anos. E eu acho que a gente precisa começar a colocar as pessoas dentro das caixinhas dela e dar tempo também para esses atletas se evoluírem. Porque o Yuri só é o Yuri hoje do Corinthians porque a gente teve um mínimo de paciência com ele. Não muita, né? Eu mesma já xinguei bastante. Mas a gente. Muito cobrado. Mas ele fez terapia, ele treinou, ele colocou o pé no chão. A torcida teve o mínimo de paciência, apesar da cobrança, a torcida do Corinthians, quando ela acredita, ela dá uma segurada na corneta e abraça o jogador. E é isso, gente. Façam terapia. Principalmente atleta profissional. E é isto, gente. A brasileira não para, emoção doida até ao fim, olheiras que nunca mais acabam, porque hoje é 1h30 da manhã em Portugal continental. E é isto, continuamos fortes. Com sono, mas fortes. Beijos e um abraço. E é isso. Eu ia falar um Buy Corinthians, mas não. Ia soltar um Vai Corinthians, né? Ai, tô contaminando o braço. Ai, que tristeza. Que decepção. Tchau, povo. Tchau. É melhor terminar por aqui.